os convido a abrirem a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, dos versículos 13 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, mas também nos perseguiram e não guardam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar ao nosso Deus? Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Por isso rogamos que o Teu Santo Espírito venha intervir sobre as nossas vidas, venha trazer, ó Pai, a interpretação correta da Tua palavra e venha aplicar estas verdades em nossas vidas, ó Pai. Derrama assim da Tua graça sobre o Teu povo. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui Paulo, ele começa este texto aqui que foi lido, né, dando graças ao Senhor de forma incessante por aqueles irmãos ali de Tessalônica. Nós já vimos lá no início da carta, no capítulo de número 1, dos versículos 2 até 10, ele vai falar ali motivos de ações de graças por aquele povo, né, por aquilo que a palavra do Senhor gerou naqueles corações. E aqui Paulo novamente ele está trazendo esses motivos de ação de graças, recordando aqui na Escritura, e inclusive essa é uma forma natural ali dos judeus, eles tratarem as coisas, eles são muitas vezes repetitivos mesmo, para que as coisas sejam inculcadas na cabeça, para que as coisas de fato entrem na cabeça do povo, para que o povo compreenda de fato a mensagem ali que está sendo transmitida. Mas, irmãos, aqui ele traz algo, além da palavra de Deus, ele ter surtido os efeitos, a ter ali da fé operosa daqueles irmãos, como nós vemos ali no capítulo de número 1, aqui ele vai falar de uma forma mais detida a respeito de como eles receberam essa palavra. O apóstolo aqui ele vai dizer que eles receberam a palavra não como palavras de homens, mas como palavra de Deus, como ela de fato é. E assim, irmãos, trago aqui o tema da mensagem, a operação eficaz da palavra de Deus. A operação eficaz da palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a questão da eficácia, a palavra de Deus, ela sempre será eficaz. Sempre. Não existe um momento em que ela não será eficaz. Quando nós vemos, por exemplo, em Isaías, Deus ele fala que a palavra que saiu da minha boca fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Quando, por exemplo, Paulo mesmo, ele vai falar que nós somos perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Ele vai falar, até porque nós, como bom perfume de Cristo, nós anunciamos a palavra de Deus. E ali somos bom perfume porque estamos anunciando a palavra de Deus, não porque somos cheirosos, né? Porque antes de vir para a igreja nós tomamos um banho e passamos um perfume. Bom perfume de Cristo nós sempre seremos no anúncio da palavra. Mas lá ele fala perfume de vida para os que creem e perfume de morte para os que não creem. Então assim, a palavra de Deus ela sempre será eficaz,
Por isso, irmãos, quando nós anunciamos, nós podemos ficar tranquilos em relação a isso, porque ela sempre vai surtir o efeito. Naqueles que creem, para a salvação. Naqueles que não creem, para a perdição. Sempre será eficaz. Mas aqui Paulo, quando ele vai falar sobre essa eficácia, ele está falando de uma parte dessa eficácia. A parte, vamos dizer assim, positiva. A parte positiva. Porque aqueles irmãos estavam recebendo a palavra de Deus e estava gerando perseverança naqueles irmãos. E perseverança a ponto de sofrerem tribulações, de sofrerem perseguições e eles se manterem firmes. Eles se manterem firmes. Mas, irmãos, algo que nós devemos também pensar a respeito disso é que a palavra de Deus, há muitos tem se falado, muito se tem falado a respeito de anúncios, né? Anúncios. As pessoas muitas vezes falam tantas coisas e colocam apenas a palavra Cristo no meio, ou coloca Deus no meio, e tudo é recebido como se fosse palavra de Deus. Né? Nós temos visto no nosso mundo evangelical aí, a respeito de tantas profetadas. Tantas profetadas, as pessoas falam, olha, Deus mandou dizer. Quem mandou dizer foi a minha carne, na verdade, mas está ali, foi Deus que mandou dizer. Nós ouvimos e temos tantas pessoas que estão frustradas por causa disso. Irmãos, então uma coisa é fato aqui. O texto ele fala que Paulo, ele pregou a palavra de Deus, foi recebido a palavra de Deus não como de homens, mas como de Deus. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Existem 3 coisas que podem acontecer em relação a isso. Homens que dão palavras de homens, dizendo que é de Deus. Homens que dão a palavra de Deus, mas é recebida como palavras de homens. Nesses 2 casos, há grande frustração, irmãos. Homens que dão palavras de homem, acreditando isso a Deus e sendo recebida como de Deus, gera grande frustração, porque aquilo não se cumpre. As pessoas falam, isso vai acontecer, isso Deus falou que vai a ser gerado na sua vida e acaba não acontecendo e as pessoas ficam frustradas. E temos vivido tempos em que as pessoas, em vez de se frustrarem com relação àquilo que é falado, opa, o que eu ouvi foi palavra de homem, não foi palavra de Deus. Elas ficam chateadas com Deus, como se fosse o próprio Deus falando. Mas na verdade não, é homens falando, homens falando. Em compensação, existem aqueles que são homens de Deus, que estão falando de fato a palavra de Deus, mas ela não é recebida como palavra de Deus. Ela é recebida com incredulidade. E quando ela é recebida com incredulidade, é porque ela não está sendo recebida como palavra de Deus, mas como palavra de homens. Também, irmãos, isso gera frustração, porque o homem ele continua vazio. O homem ele continua vazio. O homem ele continua sem esperança, porque é somente a palavra genuína de Deus é aquela que pode gerar esperança, pode gerar fé no coração, mas ela é recebida como palavra de Deus. E aqui nós vemos os efeitos, quando de fato a palavra de Deus ela é falada e de fato ela é recebida como de Deus. Mas irmãos, uma coisa é que também nós precisamos muito refletir sobre isso. Quando nós falamos para as pessoas, será o que nós temos falado e será o que de fato nós temos anunciado a palavra de Deus? Ou será que nós temos anunciado coisas que nós achamos que deveria ser? Muitas vezes até ditados populares e as pessoas dizem, por exemplo, olha, Deus escreve o certo por linhas tortas e as pessoas recebem como se fosse a palavra de Deus. Está escrito onde isso? Eu nunca vi isso. Mas recebe como se fosse a verdade absoluta. Como se fosse a verdade absoluta. Se Deus ele pegar e fechar uma porta, ele vai abrir uma janela. Né? Aonde que está a palavra de Deus falando que vai abrir uma janela, se fechar uma porta? Ele diz que ele fecha a porta que ele quer e ele abre a porta que ele quer.
E não somos nós que vamos abrir. E não é pela janelinha que nós vamos passar, ou que lá a bênção estará através da janelinha. Muitas coisas, irmãos, têm sido faladas e as pessoas têm recebido. Por exemplo, aquele slogan, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. O maior fake news que existe, porque como diz, quando ela entrega a vida a Jesus, começa a perseguição na sua casa. Entrega a sua vida a Jesus, o churrasco já não é mais para ela. Entrega a vida a Jesus, fala assim, não vou convidar mais não, porque ele não bebe mais com a gente. Ele não conta mais as piadas infames, não dá mais risadas sobre essas piadas. E aí os seus problemas acabaram. A Escritura diz diferente, irmãos. Diz que aquele que quer viver piedosamente será perseguido. E muitas vezes a perseguição pode ser através do cônjuge. A perseguição pode ser através do pai, dos pais. Pode ser através de avós, até mesmo de irmãos, ou de amigos, de vizinhos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que muitas vezes tem sido anunciado é aquilo que talvez as pessoas desejariam que fosse. Mas uma coisa é fato, irmãos, para nós anunciarmos a palavra de Deus do jeito que ela é, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Não há como nós queremos que as pessoas recebam aquilo que sai dos nossos lábios, se de fato nós não conhecemos com profundidade a palavra de Deus. Como você pode dar algo que você não tem? Você não tem condição de dar algo que você não tem. Você vai dar um conhecimento de Deus que você não tem. Quando você anuncia, você está anunciando aquilo que você conhece. E muitas vezes acontece isso, irmãos. Nós vamos anunciar alguma coisa sem conhecer, nós anunciamos abobrinha. Nós anunciamos abobrinha e falamos, é o Senhor que está falando. Ele fala através da escritura dele e cadê? Onde que está? Né? Como diz, talvez esteja lá em Heresias, como alguns dizem, Heresias capítulo de número 2, né, versículo alguma coisa. Irmãos, conheçamos ao Senhor. Conheçamos para que nós possamos, de fato, anunciar a verdade das Escrituras. É ela que pode transformar. Não é a questão de, por exemplo, massagear egos ou falar coisas que vai tocar o coração das pessoas e vai fazer com que lágrimas jorrem dos olhos. Essas coisas podem até mexer no emocional, mas não transforma vidas. Não transforma vidas. O que transforma vidas é a palavra do Senhor de forma genuína, através da aplicação do Espírito Santo. Não são palavras que são agradáveis aos ouvidos, que vai fazer com que mudem o coração. E nós temos visto, irmãos, por exemplo, a teologia do coach crescendo, porque ela tem massageado egos, ela tem falado aquilo que é gostosinho aos ouvidos. E a própria palavra de Deus diz, haverá tempos em que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos. E quanta coceira nos ouvidos estamos percebendo nos nossos dias. As pessoas estão querendo ouvir aquilo que é agradável. Mas pecado eu não quero ouvir de jeito nenhum. Não quero saber da palavra de Deus. Eu quero saber daquilo que massageia o meu coração. Daquilo que me faz sentir mais leve comigo mesmo, não mais leve com relação ao Senhor, mas mais leve com relação a mim mesmo, que dá aquela apaziguadinha no meu pecado, que faz com que o meu pecado seja mais leve, mas não que o meu pecado seja perdoado, não que a minha vida seja totalmente transformada pelo poder do Espírito. Irmão, conheça mais e mais o Senhor para que você consiga anunciar. E aí sim, haverá essa operação eficaz, transformadora ali da palavra de Deus na vida das pessoas. E aqui nós vemos, irmãos, que essa operação eficaz de forma transformadora na vida daqueles irmãos surtiu o efeito a ponto deles perseverarem mediante perseguições. Se nós olharmos, irmãos, lá para aquele texto de Mateus capítulo de número 13, onde que Jesus ele vai falar sobre
a parábola do semeador. A semente uma das sementes ali está relacionada à questão da perseguição, aquela que cai entre as pedras, que não cria raízes e morre. Ali ele está falando a respeito das perseguições. Aqui, quando ele está falando aqui, principalmente Paulo, Cristo Jesus já havia anunciado sobre essas coisas. De certa forma, Paulo ele não está falando diretamente ou abertamente isso, mas o que ele está querendo dizer, olha, vocês são terra boa. Vocês estão perseverando diante das perseguições porque vocês criaram raízes em Cristo. Vocês são terra boa. Mas, irmãos, quantas pessoas têm desistido? Têm desistido porque achavam que a vida cristã, a vida transformada pelo poder do Espírito, ela era um mar de rosas. Seria como um caminhar no parque. Seria como estar ali juntamente com seus familiares, olhando os passarinhos cantando, o sol batendo no rosto. Acha que é assim que era a caminhada cristã. E aí quando começam as tribulações, as perseguições, logo desiste. É isso que a parábola lá está falando. E é isso que Paulo está falando. Olha, a terra ali era boa. O povo ali de Tessalônica, aqueles irmãos, era terra boa. Porque mesmo diante de perseguições, eles prosseguiam. Irmãos, se a palavra de Deus ela foi eficaz na sua vida, diante das perseguições, não que as perseguições sejam fáceis. Não que essas tribulações elas sejam fáceis. Mas a perseverança ela é certa na sua vida. Se ela foi eficaz para transformar a sua vida de fato, as perseguições e tribulações, elas não vão tirar você do caminho. Elas não tirarão você do caminho. Assim como aqueles irmãos que não eram. Mas, irmãos, Paulo também aqui, ele não está falando apenas com relação à questão daqueles irmãos que estão sofrendo perseguições. Ele usa até uma analogia aqui referente à igreja da Judéia. As igrejas da Judéia que eram perseguidas pelos próprios judeus. E ele faz essa analogia, olha, os judeus lá da Judéia estão sendo perseguidos pelos próprios judeus. Vocês estão sendo perseguidos pelos de Tessalônica que não creram. Mas, irmãos, aqui ele também vai falar não só sobre a questão dessa perseverança, que mostra a operação eficaz do Espírito Santo, dessa palavra de Deus na vida, gerando ali perseverança, gerando de fato a uma fé robusta. Mas ele fala também a respeito desses que perseguem. A palavra de Deus ela foi eficaz no sentido de condenação desses que perseguem. Ela foi eficaz nesse aspecto negativo, de fazer com que o coração, em vez de amolecer e se entregar a Cristo, ele se endurecer mais e mais, a ponto até mesmo de perseguir a igreja de Cristo. Jesus mesmo diz que muitos achariam que iriam perseguir a igreja de Cristo e estaria fazendo um favor a Deus. Ele mesmo fala a respeito disso na Escritura. Os judeus, eles não estavam perseguindo achando que nós estamos fazendo mal a Deus. Eles achavam que estavam fazendo ainda favor a Deus. Isso pela grande ignorância. Isso por causa da falta do trabalhar do Espírito Santo no coração. Isso porque não houve a eficácia positiva de conversão daqueles corações. Por isso, irmão, uma coisa é fato. Se você tem sido perseguido por alguém, a palavra de Deus, por causa de Cristo, não porque você é malfeitor. Inclusive, o apóstolo Pedro ele vai falar isso. Se alguém sofre perseguição, se alguém sofre alguma coisa, que não seja por ser malfeitor. Se você sofre por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Agora, se sofre porque é malfeitor, está apenas recebendo a paga das suas ações. Apenas a paga das suas ações. Aqui, então, ele está falando, irmãos, a respeito dessas atitudes daquele que não houve essa operação eficaz positiva na vida, que eram os judeus e aqueles outros descrentes de
Tessalônica, ele diz: os quais não somente mataram Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Qual é o resultado desses que perseguem a Igreja de Cristo? Desses que nos perseguem. Diz: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, a ira do Senhor vem sobre eles definitivamente. A gente muitas vezes pensa que aqui está a respeito de Deus derramar a ira, como que se tudo tivesse dando errado na vida da pessoa. Não, mas aqui principalmente está relacionado àquilo que há no porvir. O dia que a pessoa prestará contas diante do Senhor. Se você sofre perseguição, persevere. Se você persevera é porque, de fato, a palavra de Deus ela operou eficazmente no seu coração de forma positiva. Se de alguma forma você está pensando em desistir de caminhar, porque está difícil, porque essa vida cristã aí ela é difícil, porque a vida cristã não é um mar de rosas. Saiba que não é o que operou em você, não foi a palavra de Deus. Talvez o que operou em você foi um sentimentalismo. Talvez o que operou em você foi uma palavra de homem que te convenceu, mas não foi a Escritura. A Escritura, quando ela opera eficazmente, ela nos gera perseverança, irmãos, acima de toda e qualquer coisa. Porque o que faz com que nós venhamos a perseverar é o próprio Espírito Santo agindo no nosso coração. Olhando sempre assim para o autor e consumador da nossa fé. Sabendo que por mais que aconteça coisas difíceis e que até a morte chega para nós através da perseguição, como muitos crentes irmãos nossos estão passando, principalmente lá no Oriente Médio. Mesmo que a morte chegue, como acontece de muitos serem decapitados, lá hoje em dia, não coisas do passado, do século IV, mas hoje em dia ainda morrendo, eles têm certeza daquilo que o espera. Ele tem certeza em quem tem crido. A esperança é algo que ainda transborda no coração dele. Por isso, irmão, mesmo em dificuldade, mesmo em tribulação, mesmo quando há essas adversidades, lembre daquilo que te espera. Lembra daquilo que está guardado para você. Persevere até o final. Persevere até o final. Se em algum momento há dúvida no teu coração, rogue ao Senhor. Senhor, assista-me, ó Deus, no meio dessa minha fraqueza. Faça com que a tua palavra ela venha superabundar em minha vida, para que eu venha crescer mais e mais, estar mais e mais firmado nela. Para que eu não venha abandonar esse caminho maravilhoso. Difícil, mas o caminho mais glorioso que existe, que é o caminho que nos leva à salvação. É uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é um caminho glorioso. É um caminho, irmãos, que de fato nos levará ao reino dos céus. Persevere. Se você acha que essa palavra de Deus ainda ela não está agindo eficazmente no teu coração, de forma positiva, roga ao Senhor. Senhor, me assista. Espírito Santo do Senhor, me ajude. Porque o Senhor me chamou para perseverar. Não deixa que eu fique fitando os olhos naqueles que estão perseguindo. Aquilo lá, o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo aqueles que estão causando tropeço. O Senhor está vendo aqueles que estão causando dificuldades para mim, para esse caminhar. Ele está, em vez de ser alguém que seja bênção de fato, está atrapalhando. O Senhor está vendo. Não olhe para pessoas, olhe para o autor e consumador da sua fé. Persevere, que a palavra de Deus, de fato, ele vem a agir na vida de cada um de nós, irmãos, de forma eficaz, e de eficaz positivo, de forma que tenhamos certeza
do nosso destino, tenhamos perseverança em caminhar esta carreira cristã. Não tem sido fácil os nossos dias. Não tem sido fácil. Esses dias que temos vivido são dias de testes, são dias de provas para mostrar o quão foi eficaz essa palavra de Deus na nossa vida. Firma os teus passos no caminho do Senhor. Não há nada melhor para você seguir. Vamos